Nesse programa, nós vamos te levar para um passeio diferente e vamos descobrir quem são realmente esses seres estranhos. Nós vamos ver que cientistas também erram, também se apaixonam, também gostam de música, praticam esportes, enfim, não são nem tão estranhos assim e nem tão geniais. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou um cientista e esse é o Cientista no Carona. Hoje nós vamos conversar com uma mulher incrível, a pesquisadora e professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus. Jaqueline se formou em Psicologia na Universidade de Brasília, fez seu doutorado na mesma instituição e pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Ela é líder do grupo ODARA, um grupo interdisciplinar de pesquisa em cultura, identidade e diversidade da IFRJ, e faz pesquisa na área de saúde do trabalhador, diversidade no trabalho, gênero e feminismo. Ela é uma ativista dos direitos de minorias e foi agraciada com o Prêmio Rio Sem Homofobia em 2016 e com a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2017. E ela também é uma autora com 3 livros já publicados. E hoje a Jaqueline está dando aula no Instituto Federal do Rio de Janeiro de Belford Roxo e nós vamos encontrar com ela. Vamos lá? Combinei de encontrar com a professora Jaqueline Gomes de Jesus aqui no Instituto Federal de Belford Roxo, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho dela. Espero que ela não esteja dando aula, senão a gente vai atrapalhar, né? Vamos lá? Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá, querido. E aí? Prazer. Prazer também. Encontrá-los. Oi, gente. Bem-vindas ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Belford Roxo. Professora, nós estamos numa exposição de artesanato toda feita por alunos do IFRJ, né? E você dá aula também para esse curso de artesanato e faz pesquisa com essa relação entre o trabalho, né, o artesanato. Como que você vê isso nos dias de hoje? Parece que tudo está ficando automatizado, a inteligência artificial está dominando todas as áreas. O artesanato ainda tem valor? Com certeza, porque a gente pensando em toda a história do trabalho, como o trabalho se tornou uma categoria central na construção da nossa humanidade, se a gente deixa de pensar o trabalho enquanto humano, enquanto aquilo que é feito não necessariamente só pela mão humana, mas que foi a mão humana que moldou o barro, que quebrou a madeira, que fez a roda, que fez o fogo, que nos fez. Se não fosse esse trabalho, que é o trabalho artesanal, o trabalho humano, nós não teríamos chegado onde chegamos. E negar isso agora é perder muito da nossa humanidade. É nos robotizarmos enquanto a gente atribui valores de humanidade a inteligências que não são humanas. Então isso também gera uma contradição e muito sofrimento para nós. Mas parece que nós estamos, isso é um caminho sem volta, parece que nós já estamos indo nessa direção. Você consegue ver esses dois ofícios convivendo pacificamente, lado a lado? Ou você acha que daqui a alguns anos nós vamos perder os artesãos? Então, depende do que a humanidade tem como projeto para si. Porque é inevitável que as inteligências artificiais e os programas vão substituir, por exemplo, coleta de lixo, escrever notícias de jornal. Já existem softwares que fazem isso. Só precisa dar os dados e ele já montou a notícia. Então o que resta para nós é a poesia, é a psicologia, são as relações humanas, todo ofício que tem a ver com a relação humana, com negociação, que tem a ver com um trabalho, mesmo que manual, mas muito específico. Por exemplo, mesmo o cirurgião, ele não vai ser totalmente substituído. Ele pode usar um equipamento para aprimorar o trabalho da telemedicina, mas vai ter um ser humano ali observando. Então nós ainda temos lugares. Mas como o problema é a transição, como a gente vai transicionar dessa sociedade em que nós estamos, que nós somos dependentes da tecnologia que nós não conhecemos, se eu perguntar para alguém como é que se faz uma caneta Bic, quase ninguém sabe. Como é que se faz um iPhone, um celular, não foi uma pessoa que fez, são centenas. Então nós perdemos muito essa propriedade individual do conhecimento. Então como que a gente alia isso à felicidade? Porque nós somos seres que queremos ser felizes, apesar da gente querer algo que a gente não sabe explicar bem o que é, que é felicidade, e que muda de pessoa para pessoa. Então esse é um grande dilema, porque vai ser indissociável do trabalho. Nós não conseguiremos sobreviver se nosso trabalho for infeliz.
E isso tem se identificado no aumento expressivo dos casos de depressão, de tendências de suicídio que nós temos visto no mundo inteiro. Então, pensar o trabalho e estratégias como o artesanato mesmo, a moda, a economia criativa, como levar a outros lugares onde o ser humano pode atuar com o seu trabalho relacional, intelectual, afetivo, no lugar em que a máquina, em que o programa de computador não pode estar. Eu vi também no seu currículo, professora, que você fala muito em muitos eventos sobre a importância de proteger minorias, especialmente nesse ambiente de trabalho. E você também faz pesquisa com isso, né? Sim. Você pode contar um pouco pra gente sobre os resultados da sua pesquisa? Sim, eu há muito tempo tenho trabalhado com gestão da diversidade. Eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília, que foi criado em 2003. Então eu tenho muita experiência e trabalho teórico também sobre essa questão. E me preocupa, por isso que eu digo que meu trabalho intelectual ele também é ativista, porque é uma forma de intervenção na sociedade e de informar as pessoas sobre a diversidade, sobre a valorização da diversidade e que nós reconhecemos que todas as pessoas são diversas, que é um grande desafio. Atualmente eu tenho trabalhado muito na área de saúde mental. Então eu tenho minha pesquisa, a principal pesquisa atual que eu tenho feito é em parceria com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em que nós fazemos uma investigação sobre saúde mental de populações que no Brasil a gente chamaria LGBTI, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo. Mas o termo geral da pesquisa é uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero, para caber nos diferentes países que têm diferentes terminologias e percepções sobre diversidade sexual e de gênero. Mas a gente quer saber a saúde mental dessa população, porque historicamente as pesquisas sobre saúde, principalmente da população trans, só focam na questão das IST-AIDS, como é a terminologia nova, das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV-AIDS, o que limita muito, porque existe um estereótipo para muita gente de que questões de saúde da população LGBTI, como a gente fala no Brasil, se resume a isso, como se a pessoa não tivesse gripe, depressão e coisas que não tem nada a ver com o gênero dela nem com a sexualidade dela, como qualquer outro ser humano. Então nessa pesquisa nós coletamos os dados nos diferentes países a partir de 4 fatores. A gente pesquisou depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e suicidabilidade. E essa população ela é mais vulnerável a essas doenças do que a população não LGBT? Sim, sim. A gente já sabia disso por algumas percepções e estudos, e o que a gente viu que mais do que a população cis, hétero, do que a população em geral, vamos falar assim, é mais suscetível pelas questões da discriminação, não é por ser uma minoria sexual e de gênero, é pela discriminação, tanto que muda de país para país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente observa mais ansiedade. No Quênia tem mais depressão, e depende do grupo. No Brasil, eu observei que tem uma tendência maior de suicidabilidade de pessoas bissexuais. Já no Camboja, existe uma tendência maior de sofrimento dos homens gays. Então, tem uma diversidade de populações que são muito específicas e da comorbidade ou morbidade que está associada. Isso é algo a mais que nós temos que pensar, porque a gente sempre diz que discriminação mata, né? E mata até, às vezes, por vias que nós não esperamos, como, por exemplo, esse tipo de pressão psicológica pode acabar levando uma pessoa que já está vulnerável a tomar uma atitude contra a própria vida. Sim, e questões estruturais. Quando a gente pega a área de saúde da população negra, que no Brasil tem bastante estudos, a gente vê como o racismo é um fator de adoecimento. O racismo chega a um ponto, porque a pessoa tem que estar em estado de alerta toda hora, porque ela é negra, porque ela pode ser discriminada em casa, no trabalho, na rua. Então gera certas situações que a pessoa negra, não por ser negra, mas por sofrer racismo, ela tem mais tendência a distúrbios cardiovasculares, ela tem mais tendência a ter imunodeficiência, a ter alergias. Porque ela a todo momento está alerta, estressada e está em substâncias que tem a ver com a própria defesa do corpo e acaba afetando a imunidade dela. Uso abusivo de álcool e outras drogas, que é uma questão histórica, a gente vem de um país escravocrata.
em que a população, principalmente negra que foi escravizada, ela buscou alternativas para lidar com isso, lutando, resistindo, mas também usando substâncias que foram, por exemplo, criminalizadas hoje, como a gente fala da maconha, é uma substância que foi criminalizada nesse processo por racismo também. Então, como lidar com esse uso abusivo? Para lidar com uma realidade que é terrível, que existe sofrimento. A gente sabe das, por exemplo, crianças, população em situação de rua, que cheira cola. Por que ela cheira? Porque ela conseguir dormir aqui naquele ambiente, conseguir descansar, ela precisa de alguma substância. Então tem uma questão social, não é pelo indivíduo isoladamente. É como a situação social leva a pessoa a isso e ela ainda é criminalizada e punida por isso. E você já escreveu livros sobre esse assunto, né? Nós vamos levar a professora Jaqueline agora, vamos dar uma carona para ela para continuar esse bate-papo e ela vai mostrar os livros que ela escreveu pra gente. Vamos nessa? Vamos! Bom, então agora nós estamos indo com a professora Jaqueline, vamos conversar um pouquinho sobre o dia a dia dela, a vida dela. E essa professora, de cara, eu fiquei curioso, queria te fazer uma pergunta. Eu sei que, como a gente já conversou, você trabalha muito com ativismo em defesa das minorias. E você é uma mulher, né, negra, transexual, né? Como foi a sua vida, a sua trajetória na academia? Eu fiquei muito curioso. Você sentiu que isso te atrapalhou de alguma forma? Como é que é a sua experiência pessoal? Então, Leandro, eu venho de uma família que minha mãe era professora, então eu sempre tive muito contato com a escola, com a educação. Eu fui criada numa casa que a gente tinha muitos livros e minha mãe, à noite, além de dar aula de dia, à noite ela cuidava da biblioteca da escola, uma escola pública de Ceilândia, da periferia de Brasília. Lá. Sim, então eu tive sempre muito contato com educação, com cultura. Então minha mãe foi a primeira pessoa da família a ter um curso superior, a terminar o ensino superior. Ela fez pedagogia. Então para mim já era um contexto que eu já me vislumbrava lá dentro, porque minha mãe se formou e meu pai depois ele fez ciências contábeis, ele era operador de computadores na Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília é muito central lá na capital federal, então eu sempre me via, para mim era natural me preparar para a universidade. Primeiro eu fiquei confusa, né, que curso que eu faria. Então assim, como pessoa negra, eu venho de um contexto em que a gente valorizou sempre a educação, que a gente sabia que é a educação que faz a diferença, principalmente pra gente, né, população negra. E eu fiz o curso primeiro eu fiz o vestibular para Química, em 96, passei para Química. Aí eu vi que não era eu não me via como professora de Química em Brasília. Mas acho muito legal Química, eu gosto muito. Mas como hobby, não como profissão. Então, no mesmo semestre, eu fiz o vestibular para Psicologia e passei. Desde então, desde 97, eu sou da Psicologia, fiz graduação, mestrado, doutorado em Psicologia na UNB. Como negra, como pessoa negra, eu sempre fui uma das a única aluna no curso. E aí, o grande desafio nesse momento era essa falta de referência de discussão sobre racialidade e também gênero e sexualidade, porque na época eu ainda não me reconhecia como uma mulher trans. Eu gosto de me apresentar assim. Claro, a negritude me acompanha desde, né, a história da minha família, mas como mulher trans ainda não me reconhecia. Eu fui me reconhecer com 29 anos, já no doutorado. Então, a experiência de negritude dentro de uma universidade racializada branca, em que existe um ideal de branquitude, foi uma grande luta também. Tanto que, quando eu terminei a graduação, eu passei no mesmo dia para o mestrado em Psicologia e para o cargo de psicóloga da UNB. E eu já fazia militância no Direitos Humanos desde 97, que foi quando eu entrei na Psicologia. E aí eu
acompanhei o processo do sistema de cotas, como ele foi Você aprovado. trabalhou com o sistema de cotas na universidade, implementando o sistema de cotas? Sim, eu fui a primeira gestora. Eu sugeri, foi criado o cargo de assessoria de diversidade e apoios cotistas, foi uma sugestão minha. O vice-reitor na época, que era o grande protagonista interno na administração da implantação do plano de metas de inclusão étnica, racial e social do UNB. Ele encampou a ideia, então eu fui assessora de diversidade, fui coordenadora do Centro de Convivência Negra, que também foi outra ideia que eu propus para a instituição, que é um centro de valorização da presença negra na universidade. Então eu fui a primeira gestora do UNB. E como você avalia hoje em dia o programa de cotas no Brasil, os resultados, os frutos desse trabalho? Você acha que está funcionando? Pode melhorar? Como é que... Assim, eu sou muito ousada, então eu gostaria que tivesse mais ações afirmativas, porque o Brasil foi muito atrasado na implementação de ações afirmativas. Mas nós avançamos muito. Nós sofremos bastante naquele período do começo do século XXI, né, dos anos 2000, para implementar, porque as pessoas, principalmente a mídia, os meios de comunicação eram contra, e principalmente os principais canais de comunicação, haviam publicações contra, mas nós mostramos e se tornou política pública, foi iniciativa no caso da UNB, da Universidade de Brasília, foi uma decisão da comunidade própria da instituição, por meio do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então nós mostramos que nossa decisão foi acertada e necessária para que a universidade deixasse de ser um lugar que só forma a elite, que neste país racista, sexista, LGBTI-fóbico, é uma elite branca, de homens principalmente, cisgênera, principalmente nos cursos de exatas, que tem esse estereótipo de que é um homem, né, que faz branco. Então a gente mudou isso, mas tem que mudar muito mais, porque é um processo que demora bastante. Então é fundamental, sim, já começou a mudar a cara da universidade, do ensino superior. Eu posso testemunhar isso, que eu sou professor universitário e eu vejo uma universidade muito mais diversa do que quando eu fui aluno, não quero contar quantos anos atrás. Alguns tempos atrás, gente. Pois é. Mas a gente é jovem, faz um pouquinho de tempo. E esses alunos, né, contrário do que muitos pensam, eles estão indo super bem na universidade. Existe um mito de que o aluno cotista não consegue acompanhar, vamos dizer assim. É ignorância e preconceito. Por quê? Quando a gente decidiu pelo sistema, a gente discutiu muito meritocracia. A ideia de que porque você passou no vestibular, você é apto para estar ali. As pessoas em geral, quando falam isso, não consideram a nota de corte, que é muito elevada por causa da concorrência. Então, às vezes, uma diferença de poucos décimos entre uma pessoa e outra não quer dizer que a pessoa que não passou por aqueles poucos décimos, ela é mais incapaz do que a outra. Claro. E isso é um primeiro nível da crítica à meritocracia. O segundo é o próprio filtro racial que o Brasil faz, que a população negra ela não tem menos acesso à educação infantil, tem menos a educação pública que ela vai acessar por ser mais pobre, né? Porque o classismo no Brasil ele é racializado. A maior parte, 85% dos pobres no Brasil são negros, então eles vão estar em escolas com menos condições, com menos apoio, não vão ter acesso a pré-vestibulares, que já é estranho, né? A gente tem que ter pré-vestibular no país para acessar a universidade, bem com um sintoma da situação desse ensino superior. E aí tudo isso se acumula, né, quando ocorre a seleção. Então a gente precisa criar estratégias para considerar que existe uma distorção que vem anterior ao vestibular e que essas pessoas precisam ter acesso de várias formas para começar a tentar mudar essa lógica, aumentar a representatividade negra, para que a gente, principalmente as crianças e adolescentes negros, vejam que tem mais pessoas negras nesses lugares, e para todo mundo, porque mesmo a criança branca, ela cresce achando que a pessoa negra só é empregada doméstica, ou seja, que ela só está em certas profissões, e isso é deletério para a saúde de todo mundo. Então essas crianças precisam de modelos, né? Elas precisam ter em quem se espelhar. Sim, e essa é a ideia. Nós temos muito o que fazer ainda. Mas então, com relação E olha assim, a gente está aqui no meio de uma montanha de livros, né? Estamos meio tem que organizar aqui. Bichoja Senshi Seramon. Aqui são óculos. Porque gênero é um óculos que todo mundo usa, mas que nem todo mundo sabe que usa.